Olá, turma. Vamos fazer uma explicaçãozinha aí sobre esse texto que eu deixei sobre funções. Iniciando sobre função sobrejetora, tá? O nome já nos auxilia aqui na parte que fala sobre, né, no prefixo ali sobre. Quer dizer o seguinte, que ele cobre, tá? Vamos entender como cobre. Lembrando daquele casaco chamado sobretudo, cobre todo o nosso corpo, vem dessa ideia. Então, seja f de A em B uma função, vamos pegar esse exemplo aqui só para a gente ver o que é A e B. O conjunto A é chamado de domínio, também apelidado de conjunto de partida. E o conjunto B é chamado de contra-domínio, está aqui o B, ou conjunto de chegada. Na verdade, os valores de A eu aplico na expressão matemática, tipo x ao quadrado, né? E aqui eu recebo o resultado, eu coloco vem no conjunto B. Esse exemplo aqui usa essa lei matemática aqui, ó. 2 vezes 0, 2, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, tá? Para ser função, todo elemento do domínio tem uma única imagem. Vamos ver, ó. Esse cara, o 0 só tem uma imagem, esse elemento 1 só tem uma imagem, o 2 só tem uma imagem, o 3 só tem uma imagem. Quem é a imagem? São os elementos que recebem aqui, que são resultados da expressão lá, da lei da função. Tá? Aí o 9 não é imagem. Ah, mas o 9 pertence ao contradomínio? Pertence, mas ele não é imagem de nenhum elemento do domínio. Ok? Então, ele diz que todo elemento, quer dizer, não pode sobrar nada aqui. Ó. Todo elemento tem que ter lá um resultado lá e tem que ser um só. Ok? Tá. Pode existir elementos do contradomínio que não são imagem? Pode, nós já vimos isso aqui no exemplo do diagrama. Tá bom? Então, para ser função, todos aqui têm que partir, mas nem todos aqui precisam chegar. E todos que partem só pode chegar em 1. Então, as duas características de função é isso. Todos que devem partir e só podem chegar em 1. Tem que chegar a todos? Não precisa. Ok. O que seria a sobrejetora? A sobrejetora é quando ele cobrir todo o contradomínio. Então, esse caso aqui é um exemplo de não sobrejetora, porque o 9 não chega a ninguém. Ok? Vamos pegar o exemplo aqui. 1. Diagrama 1. Ó, chegou em 0, menos 1 chegou em 1, 1 chegou em 1. Opa, aqui às vezes gera uma dúvida do aluno. Ó. O menos 1 parte dele e só chega em 1. No elemento 1. E o 1 parte dele e só chega em 1. Ah, mas é que chegaram 2, não tem problema. Para ser função só pode partir uma vez. Não é isso? Tá. E partir de todos. Então é função. Cobriu todo o contradomínio? Cobriu, então é sobrejetora. Poxa, Marcelo, mas é que chegaram 2, não tem problema nenhum. Continua sendo função. Ok? Então, o exemplo de função sobrejetora. Outro exemplozinho aqui, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. 1, 2 e 5. Definida pela lei x ao quadrado mais 1. Vamos ver? Ó, menos 1 aqui, ó, pegando o primeiro elemento. Ó. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Está lá o 2. 0 ao quadrado, né, pegou o segundo elemento aqui, ó, 0 ao quadrado, 0 mais 1, 1. Chegou em 1. Depois 1, 1 ao quadrado mais 1, 2. Chegou em 2. Opa, 2 chegaram em 2, não tem problema. Continua sendo função. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. Chegou em 5. Todos partiram, tiveram chegada, e todos do contradomínio, tanto 1, 2 e 5, tiveram alguém chegando. Certo? Uma flecha chegando. Logo, é sobrejetora. Cobriu todo o contradomínio. Ok? Fechamos aí, então, a ideia de função sobrejetora. Vou pegar a função injetora. Né? Vamos direto aqui para a semática, que a gente vai entender rápido. E depois a gente volta lá para a definição algébrica. Ó. 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. Tudo bem que sobrou 9, não tem problema. Nós já vimos que esse diagrama representa uma função. E sempre que a relação for de 1 para 1, é injetora. Ok? É isso que ele vai falar aqui. Ó. Uma função f de A em B é dita injetora se quaisquer que sejam x1 e x2, ó, vamos pegar com exemplo 0 e 1, sendo x1 diferente de x2, 0 é diferente de 1, então a imagem de x1
vai ser diferente da imagem x2. Essa diferença aqui é para me obrigar que eu observe que elas sejam o quê? Diferente, que seja o quê? Uma relação de 1 para 1. Então vamos lá, ó. 0 e 1 são diferentes? São. 0 chega em 1 e 1 chega em 3. E 1 e 3 são diferentes? São. Logo, claro que eu vou ter que testar todos. Logo, eu tenho uma característica de função injetora. Se eu começar a fazer de 1 e 2, de 2 e 3 e fazer a todos os pares, fica mais fácil observar as flechas. 1 para 1, 1 para 3, 2 para 5 e 3 para 7. E Marcelo, mas sobrou 9. Não tem problema. Ela não é sobreinjetora, mas é injetora. E essa aqui é injetora? Não. Por quê? Aqui em 1 chegaram quantas flechas? 2. Só podia chegar uma. Então não é injetora. Mas é sobreinjetora. E essa aqui é injetora e não é sobreinjetora. Tá. A pergunta é, vai ter injetor e sobreinjetor ao mesmo tempo? Vai sim. Está aqui, ó. É a função bijetora. Né? Quando uma função for bijetora, é porque ela é invertível, ou alguns livros trazem a palavra inversível. Quer dizer que ela tem inversa. Nós vamos ver essa definição depois, tá? Mas ela tem inversa. Então, toda vez que eu ouvir a palavra bijetora, é porque ela tem inversa, ok? Uns exemplos aqui de bijetora, eu vou fazer uma apresentação gráfica para a gente ver melhor como esses exemplos são de bijetora, ok? Vamos começar com 2x. Vou abrir com o meu implode, vou botar aqui explícita e 2x. Um bom modo de ver isso é você traçar uma paralela aqui. Ó. Se cortar só em um ponto, é porque esse domínio só tem uma imagem. Ó. Ó, uma paralela imaginária aqui embaixo. Ó. Ó. Segue o mouse. Ó. Ó. Coloquei aqui. Né? Esse domínio, ó, bati lá em cima. Ó, só tem uma imagem. Ok? Então, ela é injetora. Né? E sobreinjetora? Se eu olhar e rebater, pegar e rebater aqui no meu contradomínio, que é o R, essa reta vertical todinha, eu vou ver que cobre todo ele. Então, ela é sobreinjetora. Ela só tem uma relação de 1 para 1 e cobre todo o R. Né? A reta ao Y. Né? Então, eu tenho um caso de injetora e sobreinjetora, logo ela é bijetora. Tá bom? Vamos pegar o próximo exemplo. Deixa eu voltar lá para lembrar qual é. X ao cubo. Equação explícita. X ao cubo. Tá lá. Mesma coisa. Passando aqui várias horizontais aqui imaginárias, eu vejo que um ponto aqui, ó, pega esse ponto, ó, domínio, ó, contra domínio, só pega um, né? Não tem mais, não corta mais em um, né? Vou dar um exemplo que intersecta mais de um ponto, quer ver? Deixa eu apagar aqui e construir uma parábola, que vocês vão ver isso. Olha lá. Se eu traçar uma imaginária aqui, vou até fazer ela aqui para a gente ver melhor. Né? Vou botar uma constante ali, 2. Vai passar aqui. Ó. Então, ó, corta aqui e corta aqui, certo? Então, se eu estivesse usando 2, né, como imagem, ele é imagem tanto desse ponto que desce aqui, quanto desse ponto que desce aqui. Ó. Então, tem dois elementos do domínio, que tem imagem 2. Ó. Viu? Não é injetora. E não é sobreinjetora, porque se eu tivesse uma função de R em R, eu teria toda essa parte aqui de baixo, toda a parte negativa, né, do meu contradomínio, que não tinha nenhuma imagem. Que não é imagem de nenhum elemento do domínio. Tá? Que não é imagem de nenhum elemento do domínio. Então, nesse caso aqui, essa função nem é injetora e nem é sobreinjetora. Ok? Vamos apagar e vamos para o nosso último exemplo. Já fizemos x ao cubo. Esse exemplo aqui, x ao quadrado, que é a parábola, eu fiz uma restrição aqui. Eu botei os elementos do domínio, os elementos não negativos. Vai ser o 0 e os positivos. Esse maisinho aqui diz isso para mim. E aqui também o contradomínio. Vai ser o 0
e os positivos, né? Tá? Então, são os elementos não negativos. Ok? Vamos fazer lá. No Implot, eu tenho um modo de fazer isso dessa forma aqui. Ó. Eu tenho que travar esse intervalo, às vezes eu esqueço de fazer isso. Né? Ele vai começar no 0, e o máximo eu vou colocar... Tem uma simbologia aqui, uma regrinha aqui do Implot, que é pinf. O pinf seria o mais infinito. E se eu escrevesse ninf, que eu não vou escrever, mas vou tirar, só para vocês verem, quem quiser anotar aí, o ninf seria o infinito negativo, tá? Lembrando que infinito não é um número, ele só representa que eu vou crescer sempre para o lado positivo ou vou diminuir sempre para o lado negativo. Então, vou botar o positivo, tá? Pinf, ok? E o menor é o 0. Por quê? Porque eu quero, olha lá, só os não negativos, ok? Tá? E aqui eu vou colocar a minha função, x elevado ao quadrado. E aqui está ela. Está lá. Então, o domínio vai de 0 até mais infinito, certo? O contradomínio vai de 0 mais infinito. Qualquer ponto aqui, ó, que eu saia aqui do domínio, ó, ele cobre. Ó. O 0 cobre o 0 e todos eles vão cobrir. Ó. Então, é uma função sobre-injetora. É injetora? A injetora é aquela regrinha da paralela. Ó. Só tem para cada ponto, né? Eu só tenho uma imagem. Então, de 1 para 1 é injetora. Então, essa função é bijetora. Ok? Vamos para o nosso último exemplo, que é 1 dividido por x. Essa função, ela tem uma restrição. Né? O 0 aqui eu não consigo dividir por 0. Então, eu coloquei R asterisco, que vão ser os negativos positivos menos o 0. Tá? Então, no domínio eu não tenho 0. Quer dizer que todos os elementos do domínio vão ter algum elemento, né? Aqui eu esqueci de colocar o asterisco, tá? Vou consertar a apostila depois, ó, que faltou o asterisco. Porque o 0 vai ser o único que não vai ser coberto, tá? O 0 vai ser o único que não vai ser coberto. Então tem que tirar o 0 daqui e o 0 daqui. Aqui eu esqueci de colocar aqui o asterisco. Vamos fazer lá meu gráfico. Vamos apagar esse. Equação explícita 1 dividido por x. No gráfico a gente vê bem isso. Ó, se eu passar paralelas aqui, eu vejo que pegar o menos 2, ó, bateu aqui, foi lá em cima. Né? Se eu pegar o 0, 1 dividido por 0, eu não consigo fazer essa conta. Então eu não vou ter. Né? E a gente vê então que eu consigo chegar bem próximo aqui. Ó. Qualquer valor que eu pegar aqui, eu consigo o cálculo. E qualquer valor acima de 0 eu também consigo. O único que eu não consigo é o 0. Né? Então, posso pegar qualquer valor aqui, ó, e eu consigo o cálculo. Aqui também. Mas o 0 aqui eu não consigo. E eu não consigo encostar aqui. Nem aqui e nem aqui. Nem indo lá para o mais infinito, nem para o menos infinito. Eu não consigo encostar na reta horizontal. Logo, eu não vou ter essa imagem 0 aqui. Né? Então, eu tenho que tirar lá o 0, tanto do domínio quanto do contradomínio. Esqueci de tirar do contradomínio, depois a gente vai mexer nisso lá, na apostila. Mas aqui dá para ver bem esse gráfico. Então, aquela regrinha da horizontal, ó, só vai cortar em um ponto o gráfico, né? E se eu rebater o gráfico aqui no y, rebater em y, cobre praticamente toda a reta OY. O único ponto que não cobre é o 0. Né? Então, para essa bijetura, eu tenho que tirar o 0 do meu contradomínio, para poder cobrir todo o contradomínio que eu vou tirar agora e consertar essa apostila. Tá bom, gente? Ok, então foram os exemplos aí de funções bijetoras.